Oi pessoal, tudo bem? Já tava ficando com saudade de interagir um pouquinho aqui com vocês. Gente, matéria do segundo bimestre, tá? A nossa matéria agora vai ser um pouquinho mais prática. Então, para quem estava ansioso de aprender um aspecto mais prático aqui da nossa matéria, vai gostar dessa. A nossa matéria então é investigação preliminar. O que seria investigação preliminar? De antemão, eu já posso dizer que no Brasil, a investigação preliminar seria o nosso inquérito policial, tá? Como o próprio nome diz, é uma investigação que vem antes do processo. Então, de antemão, a gente já sabe que é algo que antecede o processo penal, a ação penal, tá? No Brasil, então, é chamado de inquérito policial, né? Ele é instrumentalizado a partir do inquérito policial. Em Portugal se chama inquérito preliminar, na Itália indagação preliminar, né? Alguns doutrinadores vão criticar um pouquinho esse termo, né? Segundo Aury Lopes e o Ricardo Glockner, o termo correto deveria ser instrução preliminar. Por quê? Porque muito mais do que você investigar, você está o quê? Colhendo elementos de prova, indiciários, evidente, mas você está colhendo. O termo investigar já nos leva uma conotação de que a pessoa já é culpada, digamos assim. Parece que a gente já presume aqui um juízo de culpa quando a gente está investigando. Vou investigar. Já presume, já dá uma imagem um pouquinho de culpa, num sentido assim, de não colher para saber o que é. Mas parece que você já tem o juízo de valor e você vai justificar esse juízo de valor. Então, o Aury Lopes e o Ricardo Glockner, eles criticam um pouco esse termo, tá? Gente, qual que seria então o conceito de investigação preliminar, né? É o conjunto de atividades realizadas concatenadamente, ou seja, de maneira organizada, pelo Estado, a partir de uma notícia, crime ou atividade de ofício. É importante a gente ter noção disso, que ela começa a partir de um relato de um fato, cujo relato pode ser instrumentalizado a partir de uma notícia crime, ou seja, que alguém falou, que alguém instrumentalizou isso, ou a partir de uma atividade de ofício. Ou seja, a autoridade policial tá ali andando pela rua e descobre a ocorrência de determinado delito. Ou a própria polícia, né, tá ali sabendo da ocorrência de determinado delito e em sua atividade de ofício rotineira descobre aquele delito, né, ou pelo menos indícios do delito para início de uma investigação. Com caráter prévio, né, e de natureza preparatória em relação ao processo penal, né? Então ele vai anteceder, que pretende verificar a autoria e a circunstância de um fato aparentemente criminoso, ou seja, indícios de materialidade, com o fim de justificar o exercício da ação penal ou o seu arquivamento. Ou seja, ele serve para o processo penal. O inquérito policial, na investigação preliminar, nada mais é do que um instrumento para o processo penal, tá? Então, se a gente for pegar ali rapidinho no seu histórico, a gente vai ver que já em decreto da época de 1871, a investigação preliminar já acontecia no Brasil, tá? Então, naquela época, de acordo com o artigo 42 dessa lei, vai dizer que o inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a um instrumento escrito, né? Não mudou muito. O órgão encarregado, então, é a Polícia Judiciária. Entenda o que é a Polícia Judiciária. Pessoal, Polícia Judiciária é a Polícia Federal e a Polícia Civil. Polícia Militar, o que é? Polícia Administrativa. É aquela polícia ostensiva, que tá ali nas ruas, que tá ali fazendo patrulhamento.
Isso é polícia administrativa, ou seja, não cuida de investigação, tá? A polícia judiciária, portanto, ela serve para o inquérito, né? Tem o poder de decidir a linha de investigação, né? Escolhendo os fatos a serem produzidos, exceto quando for necessário a observância de algum direito fundamental. Então, por exemplo, quem vai cuidar ali das investigações vai ser, digamos, via de regra, que depois a gente vai entrar na questão do Ministério Público, mas vai ser via de regra a autoridade policial. A autoridade policial que vai decidir a sua estratégia de investigação. Vai decidir se interroga antes, se interroga depois, vai decidir quem vai ouvir, quem é interessante, né, ouvir, vai decidir se vai tirar uma foto daquele lugar, enfim, eles vão traçar a estratégia, né? Agora, quando a estratégia demandar a violação ao direito fundamental, por exemplo, uma interceptação telefônica, ou mesmo uma prisão temporária, que serve ali para a colheita de indícios de prova, quando for necessário isso, né, essas provas, né, essa estratégia para verificação de prova que atinja direito fundamental, aí é necessária a intervenção do juiz, né? Aí é necessária a autorização do magistrado para que ele diga se pode ou não acontecer. Ou seja, antes da autoridade policial colher aquele elemento de prova, precisa de autorização judicial. Não basta, portanto, se eu tiver uma interceptação telefônica em sede de inquérito policial, que eu, autoridade policial, faça a interceptação, no decorrer dela, porque achou interessante, pede autorização judicial. Não. No começo ali, já tem que ter autorização judicial. Por quê? Porque restringe um direito fundamental, que é o quê? Privacidade, tá? Então, sempre que houver violação de um direito fundamental, precisa da autorização judicial para o seu início, tá? Não basta que no seu decorrer a gente peça autorização judicial, precisa aqui desde o seu começo, tá? Mas então, via de regra, na grande maioria das situações, quem vai ali escolher e as formas como vai traçar a estratégia é a autoridade judicial, né? Quem tá presidindo o inquérito policial. Autoridade policial aqui, o delegado de polícia, né? Mas, e o Ministério Público? A gente sabe que ele é o titular da ação penal, né? Então, tratando de uma ação penal pública, a gente depois vai trabalhar um pouco sobre isso, tratando de uma ação penal pública, quem que vai quem que vai denunciar alguém em sede de ação penal? O Ministério Público. Ele é o titular da ação penal. Ora, se ele é o titular da ação penal, por que ele não pode investigar? Pessoal, pode, tá? Havia-se uma discussão bem grande, na verdade, ainda é um pouco de dissenso, né? Tem parte da doutrina que discorda, evidentemente, né? Que se o Ministério Público tinha forças de investigação. O Ministério Público pode investigar, né? Ele pode ali estar no papel de um órgão de polícia. E aqui a gente tinha uma discussão, né? Primeiro, a Constituição não trouxe isso expressamente. A Constituição não deu diretamente, né, de maneira expressa, esse poder ao Ministério Público. Deu, evidentemente, à Polícia Judiciária, né? Ocorre que no artigo 129 da Constituição, implicitamente, a gente consegue extrair essa leitura de que o Ministério Público poderia ali fazer diligências. E a partir dessas diligências, ele poderia ter poderes de investigação, né? Então havia, e ainda há um lobby forte, tanto da polícia quanto do Ministério Público, para que decida a respeito disso, né? Então o entendimento hoje firmado é de que sim, o Ministério Público pode investigar, pode, né? Pode investigar. Não há nenhum prejuízo. Se a gente for pegar as decisões, a gente vai ver exatamente isso, que o Ministério Público pode investigar, porque o inquérito policial não é um instrumento obrigatório. A gente pode ter uma denúncia, a gente pode ter o início de uma ação penal sem inquérito policial,
ele é um procedimento administrativo, a gente já vai ver isso no decorrer. Sendo um procedimento administrativo que não é obrigatório, não haveria necessidade dele, né? Então a gente pode considerar ele como um instrumento facultativo para início da ação penal. Sendo instrumento facultativo, portanto, o próprio Ministério Público poderia ele mesmo investigar, tá? Então, ele pode, né? Evidentemente que ele pode, mas é importante que vocês saibam que sim, tem uma discussão grande a respeito disso. Peço aqui agora para que vocês estudem a respeito disso, tá? Provavelmente a gente vai aí no decorrer dos próximos dias agendar uma aula para que a gente discuta a respeito disso e de outros assuntos também, tá? Esse é um assunto que eu quero que entre na pauta, que vocês coloquem prós e contra a respeito do poder investigativo do Ministério Público, tá? Saibam que temos posição fundamentada dos dois lados, né? Tem posição fundamentada que diz que não, o Ministério Público não pode investigar. A Constituição ela é clara, a Constituição não deixa nada em branco. Se a Constituição não outorgou poderes específicos expressamente, logo ele não pode. Até porque isso seria uma violação à divisão dos poderes. Cada órgão tem o seu poder instituído pela Constituição. Se a Constituição não lhe deu expressamente, mas deu autoridade judicial, a gente estaria usurpando funções. Então, nesse sentido, o Ministério Público não poderia investigar, porque temos ali um órgão teoricamente imparcial que cuidaria disso. Até porque se o Ministério Público for investigar, evidentemente que ele vai acabar denunciando, para quem entende dessa corrente. Então, se o Ministério Público vai acabar denunciando, ora, precisamos de um terceiro imparcial que não é o titular da ação penal, para que ele sim obtenha as informações necessárias sobre aquele suposto fato delituoso. Quem pensa ao contrário vai dizer assim, não, é inclusive uma questão de economia. Se o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, traz a investigação para si, ele entendendo, né, necessário outras diligências, ele mesmo vai começar a proceder a essas diligências. Então, se o próprio Ministério Público ele consegue ser o titular ali daquele inquérito, né, daquela investigação, logo ele mesmo pode buscar aqueles elementos de prova que sejam interessantes a ele. Não precisa ficar pedindo diligências a outro órgão para que o outro órgão faça isso. Então, ele mesmo já poderia fazer aquilo que for necessário para ele, até porque ele que vai fazer a denúncia, logo por uma questão, inclusive, de economia e de celeridade, considerando que inquérito policial deve durar rapidamente, né, deve ser rápido, ele mesmo procura aquelas diligências que ele acha, procura e produz aquelas diligências que ele acha interessante. Até porque isso seria, além de uma questão de economia, que já foi dito, seria uma questão de agilidade, né, a respeito do inquérito policial, tá? Então, nós temos diversas, duas posições nesse sentido, eu gostaria que vocês estudassem a respeito disso, beleza? Pessoal, o fato o objetivo do inquérito, então, da investigação, é apresentar um juízo de probabilidade da autoria e não mera possibilidade. Ora, não é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Primeiro, possibilidade é muito mais distante do que uma probabilidade. Eu tenho uma grande probabilidade de que fulano é o autor daquele delito. Eu tenho uma grande probabilidade de que aquele fato ocorreu daquela forma, né? Então, pessoal, a gente não pode simplesmente sair por aí investigando qualquer um, como muitos entendem. Muitos entendem, tem inquérito policial, é tranquilo, a gente só está investigando. Ei, primeiro que já não é tranquilo. Você ser alvo ali de uma investigação em uma delegacia já não é de boa, né? A gente já não vai gostar. Restringe a nossa liberdade, né? Ainda que não diretamente, mas indiretamente. Então, por isso é que a gente precisa ter um suporte mínimo. A gente precisa de não apenas, um boato. A gente precisa de algo mais factível para que a gente comece a investigar alguém. Veja, a partir do momento que você é alvo de uma investigação,
sua liberdade acaba sendo cerceada de uma maneira indireta, evidentemente, né? Você é investigado, ninguém quer ser investigado, certo? A gente precisa considerar que isso é um direito fundamental seu, né? Em que a gente não pode simplesmente começar a ficar violando a sua liberdade, a sua intimidade, de livre e espontânea vontade de alguém, né? A gente precisa de algo concreto, ainda que não um juízo de certeza, mas algo bem mais concreto. Então a gente precisa muito mais do que uma possibilidade de que você é o autor daquele delito, mas uma grande probabilidade que você é, tá? São coisas bem diferentes. Evidentemente que é uma cognição sumária, ou seja, a gente não vai exaustivamente produzir um suporte probatório, até porque isso vai ser feito em sede judicial, né, perante a autoridade judicial, no âmbito da ação penal, né? A gente busca, então, um juízo de probabilidade. É isso que a gente busca, né? Não é uma fase obrigatória para a ação penal. Comentei isso já com vocês. É um procedimento administrativo. Por ser um procedimento administrativo, pode o Ministério Público entender que já tenho elementos suficientes a respeito daquele fato, não preciso do inquérito policial. Pode? Pode. Pode sim. Quando já se tem um suporte probatório suficiente para o oferecimento de uma denúncia, pode que não ocorra o inquérito policial. Natureza jurídica, já falei, é um procedimento administrativo pré-processual. Por que administrativo? Ora, quem preside não é autoridade judicial, logo é administrativo, né? Ele é um instrumento para o processo penal. Sim, ele que visa trazer aquele suporte probatório para a ação penal, para o processo penal. Por isso que ele é tão importante. Embora seja facultativo, mas ele deve ser feito com uma seriedade. Ele deve, não é porque ele é facultativo que pode ser feito acochambrado. Não, ele é importante. Veja, se ele for feito de uma maneira errada, de uma maneira não diligente, a gente pode ter uma ação penal cheia de vícios, porque o inquérito policial foi mal feito. Precisamos, evidentemente, fazer o inquérito policial certinho, com toda a seriedade necessária. Caso contrário, por ele ser um instrumento para o processo penal, se algo já começa errado, certamente o fim dele não vai ser bom, né? Tudo que começa errado, pode saber que uma hora vai dar merda, né? Então, se algo começa errado, já não deu boa. Evidentemente que é a mesma coisa, né? Se a gente começa uma ação penal cheio de erros, equívocos lá no inquérito, isso vai contaminar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O inquérito policial, embora seja facultativo, ele deve ser feito com a maior seriedade possível e não coxambrado, tá? Porque ele é um instrumento para o processo penal. Veja como ele é importante, né? Embora facultativo. Ele é presidido por alguém que não tem um poder jurisdicional. Por isso que é um procedimento administrativo. A ação penal não, né? Agora, falei aqui que o Ministério Público pode, né? No entendimento nesse sentido. Entendimento majoritário é que sim, ele pode. O Ministério Público pode investigar. Inclusive, né, o Ministério Público faz o procedimento investigatório criminal, o PIC, o famoso PIC, né? Então temos o GAECO, por exemplo, daqui, ele faz os famosos PIC, né? Claro, não evidentemente só o GAECO, mas né, tem o PIC que eles fazem, que é igual ao inquérito policial presidido pelo Ministério Público, né? Evidentemente que tudo que deve ser observado, todas as garantias que devem ser observadas, todas as regras, né, por exemplo, da súmula 14, que o advogado deve ter acesso ao inquérito policial ainda sem procuração, isso deve ser observado no PIC quando presidido pelo Ministério Público, né? Então, tudo que é garantido a inquérito policial, acesso, fotocópia, etc., acesso ao sujeito para ser interrogado, se ele quiser, com a presença do advogado, é possível? É possível. Então, se isso acontece lá pela autoridade policial, isso tem que acontecer pelo membro do Ministério Público também, né? Beleza. Agora, aqui a gente está falando que é procedimento administrativo pré-judicial, porque ele não é de titularidade, evidentemente, ele não é presidido pelo órgão jurisdicional. E quando ele for presidido pelo Ministério Público, já que tem essa possibilidade? E aí?
O PIC, né, esse procedimento investigativo criminal, ele continua sendo de natureza administrativa? Evidentemente que sim. Embora a gente não tenha uma separação ali, tem gente que fala que o Ministério Público é o quarto poder, tem gente que fala que ele se assemelha a um órgão jurisdicional. Não, tá? Entendam, o Ministério Público, quando ele está investigando, embora tenha várias discussões a respeito da natureza jurídica do Ministério Público, né? Se ele é o quarto poder, se ele é dentro de um outro poder, o que ele está fazendo nesse momento que antecede a ação penal, ele está investigando. Ele está colhendo suporte probatório para a ação penal. Então não tem nada de judicial que ele está fazendo. Até porque nenhum órgão judicial pode colher prova, né? Então o Ministério Público aqui está numa função de investigação. Logo, ele continua sendo um órgão administrativo para obtenção de suporte probatório suficiente para uma ação penal, tá? Então, quando for presidido pelo órgão do Ministério Público, evidentemente que continua sendo procedimento administrativo pré-processual, porque não tem esse poder jurisdicional aqui, tá? Objeto, pessoal. Ô, cameraman, quanto tempo que deu de gravação? 22 minutos? Tá, então no próximo slide eu falo sobre o objeto e sua limitação, senão o vídeo fica muito extenso e fica ruim pra vocês estudarem, tá? Um beijo, gente! Até!